Só um minutinho. Ok. Hello, guys. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa comigo, professora Betânia Neves. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o nosso primeiro assunto da segunda avaliação de vocês, tá bem? E eu escolhi para falar nesse primeiro assunto sobre o verbo to be. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Tem muita gente que tem, assim, fala, professora, eu não consigo entender o verbo to be. Eu acho muito difícil. Gente, eu vou mostrar para vocês que não é difícil, não. Tá? Ele é simples para você entender. Basta que você compreenda algumas coisas que eu vou mostrar. A primeira delas, pessoal, é que o verbo to be, ele é um dos mais utilizados da língua inglesa. Por quê? Porque ele pode ser traduzido como dos verbos da língua portuguesa, tá? Dentro da língua portuguesa, eu tenho os verbos ser e o verbo estar, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês estão olhando aqui esse quadro? Sim. Conseguem enxergar, né? Olha só. Vou dar dois exemplos do verbo ser e o outro do verbo estar para vocês. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, eu sou aluno. Eu estou em casa. Tá? Eu sou aluno, ou eu sou uma aluna, né? Eu sou aluna. Pronto, vou colocar aqui, ó. Eu estou em casa. Tá vendo? Estão vendo? Então, gente, aqui é o verbo ser e aqui é o verbo estar, tá? O verbo ser e estar. Percebam que são dois verbos diferentes, né? Em língua portuguesa, na língua portuguesa, eu tenho dois verbos diferentes, o verbo ser e o verbo estar. Em inglês, esses verbos aqui, eles são a mesma coisa, tá? Eles dois são a mesma coisa. São chamados verbo be, ok? Ou to be, como vocês conhecem, tá? Então, esse verbo to be, ele é o verbo ser ou estar, ok? Então, enquanto que na língua portuguesa eu tenho dois verbos diferentes, em inglês eu tenho apenas um que representa eles dois. Deu para entender aí esse início? Sim. Sim, né? Muito bem. Então, eu tenho um verbo para representar duas situações diferentes. Essa é a primeira coisa que vocês devem colocar na cabecinha de vocês, tá? Quando é que eu vou saber, professora, quando é que eu vou saber que o verbo ele representa ou ser ou estar? Tem alguma regra para isso? Não, não tem regra. Como é que eu vou saber? Através do contexto da situação, tá? Através do contexto da situação, da frase todinha. Aí é que eu vou saber quando o verbo to be está ocupando a função de ser ou quando ele está ocupando a função do verbo estar, tá? O verbo to be, gente, ele é classificado como um verbo irregular, porque ele não segue todas as regras. Lembra que semana passada nós estudamos o simple present, que é o presente simples do verbo, que a gente colocava o S lá no finalzinho, né? Pois é, o verbo to be, ele não segue essa regra. Ele tem uma regra específica. É por isso que ele é chamado de verbo irregular, tá? Na formação tanto do passado simples como do particípio passado também. Ele pode ser utilizado, gente, como verbo principal e também como verbo auxiliar, tá? Que a gente vai ver mais lá na frente, ok? No presente simples, a flexão dos verbos to be são am, is e are. Então, gente, olha só. Quando eu falo do verbo be, olha a diferença. Por exemplo, olha a diferença que tem do inglês para o português. Se eu quero conjugar o verbo estar, como é que eu faço a conjugação do verbo estar, que a gente conhece?
Eu estou... E mais? Vão falando aí para mim. Eu estou... Cansado. Tu estás. Ele está. Não é assim que a gente estuda o verbo? Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, né? Vós estais. Eles estão. Nossa, professora, é um monte que eu tenho que aprender, né? Porque para cada um do meu pronome, ó, eu tenho um verbo com uma terminação diferente. Já estudaram isso lá no 5º ano? Ou se ainda não estudaram, mas vão estudar. Certamente agora no 6º ano. Tá? Vão estudar, com certeza. Então, gente, o verbo, quando eu faço a conjugação do verbo estar, em português, eu tenho todas essas terminações aqui. Em inglês é diferente. Eu só tenho 3 terminações. Em português, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 terminações. Em inglês, eu só tenho 3. Quais são essas 3? Eu vou colocar aqui para vocês. Olha só. Am, is e are. Tá? Am, is e are. São essas 3 terminações que vocês precisam saber. Então, essas 3 terminações aqui, gente, esses 3, eles representam o verbo to be no presente. No presente. No passado, eu tenho só 2 terminações. No futuro, eu tenho só uma. Olha como é prático o inglês, né? Então, vamos nos concentrar nessas 3 terminações aqui. Como é que eu vou aprender a conjugar esses 3? Que é o am, o is e o are, tá? Eu coloquei aqui, ó, vocês vão receber na apostila de vocês toda essa tabela, tanto na forma afirmativa, como na forma negativa, como na forma interrogativa. Mas eu vou mostrar para vocês aqui no quadro como é que a gente faz essa conjugação, tá? A primeira coisa que eu preciso saber, pessoal, é os meus pronomes pessoais. Os meus pronomes pessoais, eles servem de sujeito da frase, tá? Então, quais são os meus pronomes pessoais? I, you, he, she, it, we e they. Ó, o que isso significa em português? Eu, você, ele, ela, ele ou ela, nós, eles ou elas, tá? Então, isso é o que significa em português. Eu vou repetir para vocês. Eu, você, ele, ela, ele ou ela, nós, eles ou elas, tá? Aqui eu tenho singular e aqui eu tenho plural, tá bem? Então, como é que eu vou fazer essa conjugação? Ora, esse am aqui, ó, eu só vou repetir ele uma vez. Ele só fica aqui em cima. Ó, I am. Ok? Esse aqui, o are, ele entra 3 vezes. Eu vou utilizar ele 3 vezes. Ele entra aqui, ó. Ó. E aqui embaixo também. Ó. Tá? 3 vezes, ó. Então, eu tenho you are, we are e they are. Tá bom? E esse is, que sobrou aqui, eu vou utilizar ele 3 vezes também. Aqui, ó, no meio. Fica he is, she is, it is. Pronto.
Agora sim, eu tenho eu sou, você é, ele é, ela é, ele ou ela é, nós somos e vocês, eles ou elas são, tá? Ou eu estou, você está, ele está, ela está, ele ou ela está, nós estamos, eles ou elas estão. Professora, por que a senhora falou duas vezes esses mesmos aqui, só que a primeira vez a senhora falou com o verbo ser, a segunda vez a senhora falou com o verbo estar? Porque esses mesmos aqui, eles representam dois verbos, vocês não podem esquecer disso, tá bem? Então, todas as vezes que eu ver essa expressão I am, vai significar ou eu sou ou eu estou, tá bem? E aí tem o restante da frase. Compreenderam até aqui? Sim ou não? Sim. Até aí está Sim, entendido, sim. né? Sim. Hoje eu vou explicar para vocês somente a forma afirmativa. Na semana que vem eu vou explicar a negativa e a interrogativa, tá bem? Hoje somente a forma afirmativa, então prestem bem atenção. Percebam, gente, que eu tenho aqui, isso aqui nós chamamos de a forma completa. Mas eu posso usar a forma completa ou a forma abreviada, tá? Então, eu posso fazer I am, assim, ou eu posso simplesmente escrever assim, ó. Tá? Então, se vocês verem alguma vez a expressão assim abreviada, vocês já vão saber que eu estou me referindo a I am. São iguais esses aqui. Só que aqui é a forma completa, esse aqui é a forma abreviada, tá? A mesma coisa acontece com esse, ó. Eu posso usar you are, ou eu posso abreviar e colocar assim, ó. Colocar a vírgulazinha aqui em cima, nome é apóstrofe, tá? O nome disso. Aí eu coloco o RE, tá? He is. É a mesma coisa que se eu quiser colocar o he, aí eu coloco a vírgula lá em cima, ó, e coloco o S, his, tá? Então, his é a mesma coisa que he is. She's, ó, eu coloco o she, a vírgulazinha e o S. It, a mesma coisa, ó, coloco it e o S. We are, ó, we e o RE. They are, ó, they e o RE. Muito bem. Então, percebam, gente, ó, todos esses aqui, eles estão aqui do lado. Eu tenho a forma completa e a forma abreviada. Professora, se eu me esquecer disso que a senhora está falando, onde é que eu vou achar essa informação? Aqui no primeiro quadro, vou mostrar aqui para vocês na tela, tá? Vou mostrar aqui, ó, o primeiro quadrinho. São essas informações aqui, ó. Estão vendo aí direitinho? Sim. Tá, ótimo. São essas informações aqui que eu estou falando para vocês, tá? Só esses da afirmativa, que é a primeira e a segunda coluna. Esses da negativa, a gente vai ver só semana que vem. Tá bom, gente? Professora, como é que eu faço para utilizar esses verbos que a senhora falou? Bem, eu vou mostrar alguns exemplos aqui para que vocês possam identificar o verbo be na prática, tá? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui no quadro. Vou colocar aqui, ó. Vocês prestem bastante atenção. Vou botar bem assim, bem direitinho o quadro para vocês, que fica melhor, né? Bem posicionado. Aí, eu vou apagar aqui. Vou apagar, tá? Essa parte. Não precisa vocês copiarem, porque tem na apostila, tá? Agora, esses exemplos que eu vou colocar, se vocês quiserem copiar, vai ser bom, porque não tem lá na apostila de vocês. Eu estou criando aqui, para que vocês possam entender direitinho, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou ao primeiro exemplo, vou escrever aqui a frase e vocês vão identificar para mim qual dessas palavras representa o verbo be no presente, ou to be, como queiram, tá? Vou lá, vou colocar.
I am a teacher. Vão copiando aí no caderninho de vocês, tá? Dá para vocês tentarem... Dá para vocês compreenderem? Aqui, ó. Dá, pessoal, para vocês compreenderem o que está escrito? Sim. Então tá. Sou um professor. Isso, eu sou um professor. Muito bem. I am a teacher, ok? Agora eu vou para o outro exemplo. You are a student. He is a singer. She is at school. It is a beautiful house. Tá. Agora aqui, ó. We are at home. E they are be happy today. Olha só, quantos exemplos eu coloquei aqui, tá? É ruim que esse negocinho aqui a gente coloca para iluminar, mas fica a rodinha aparecendo, né? Lá, no quadro. Tá? Então, olha só, pessoal. Aqui, ó, mostrei para vocês, né? Gente, eu vou colocar assim, vocês vão me dizer, nessa primeira frase, onde é que tem o verbo to be aí? Qual é o verbo to be? O primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto? Qual dessas palavras? Hein? Terceiro. Terceiro? Segundo. O segundo. Esse aqui, ó, é o verbo to be, ó. Tá? O am, ok? Só esse. É esse aqui também? Não, só esse aqui que é o verbo to be, tá? Na segunda, you are a student. Qual é o verbo to be aqui? Hein? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Segundo. Segundo também. Are, muito bem. Na terceira frase, he is a singer. Qual desses aqui é o verbo to be? Is. Is, muito bem. Na quarta, she is at school. Qual desses aqui é o verbo to be? Is. Is, muito bem, perfeito. Vamos a outra. It is a beautiful house. Qual é o verbo to be aqui? Is. Is, muito bem. Vamos à penúltima. We are at home. Qual desses é o verbo to be? Are.
Muito bem. Are. Isso mesmo. E agora? They are be happy today. Qual desses é o nosso verbo to be? Are. Are. Muito bem, perfeito. Então, vocês viram que eu só tenho 3 opções? Ou é am, ou é is, ou é are. O resto só faz se repetir. Tá? Então, tá vendo como na prática vocês sabem? Como é que eu faço a tradução dessas palavras? Olha só. I am a teacher. Como é que eu posso traduzir aqui essa frase? Alguém falou lá no início da aula. Como é que é? Eu sou um professor. Eu sou um professor. Muito bem. Ótimo. E a segunda? You are a student. Você é um estudante. Você é um estudante. Muito bem. E a terceira? He is a singer. He significa o quê? Ele Ela. ou ela? Ela. Ele. O he é ele, tá? Ele é um cantor, tá? Ele é um cantor. She is at school. E agora? Ela vai à escola. Não, ela vai não. Ela se ou está? Como é que eu falo? Ela Está na escola. Isso, ela está na escola. Muito bem, ela está na escola. E agora? It is a beautiful house. Ela é uma casa bonita, porque quando a gente utiliza it, a gente utiliza para objetos, para animais, tá? É para isso que a gente utiliza, é diferente para pessoa, tá bom? Então, aqui eu estou falando de uma casa bonita. Agora, we are at home. Nós. E aqui? Nós somos na casa ou nós estamos em casa? Estamos. Isso, nós estamos em casa. Muito bem. E agora? They are be happy today. Nós somos felizes hoje ou nós estamos felizes hoje? Estamos. Muito bem, pessoal. Tá vendo? Então, não existe uma regra específica para vocês saberem se é o verbo ser, se é, naquele momento o to be está representando o verbo ser ou está. O que vai determinar? O restante da frase, tá? Pela coerência que vocês já conhecem, vocês vão saber utilizar se naquele momento da tradução é o verbo ser ou é o verbo estar. Tá bem? Alguma dúvida em relação à aula de hoje? Não. Não. Ótimo.